O programa Cidade Aberta volta aqui na nossa TV Cidade, canal 14, canal digital da NET em Farroupilha. O Cidade Aberta diariamente com o apoio cultural da Ecofar, cuidando da nossa cidade, e do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. É nosso convidado no programa de hoje, o juiz da 2ª Vara Civil do município de Farroupilha, o Dr. Mário Romano Majoni. Também num primeiro momento contamos com a participação, tivemos a participação aqui no programa do presidente do Grupo de Apoio à Adoção DNA da Alma, o Jorge Paulo Bonalume. Nós estamos divulgando, enfatizando o momento especial que Farroupilha vai ter no próximo final de semana, na próxima sexta-feira, sendo realizado aqui no município, então, sendo realizada esta audiência pública, o cenário da adoção em Farroupilha, dia 26 de agosto, a partir das 15 horas, na Câmara de Vereadores, e a promoção é da Comissão Especial sobre a Família da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Portanto, um momento bastante especial. Não deixe de comparecer, de participar, porque com certeza, se você quer saber mais sobre o assunto, terá esta oportunidade. Doutor Mário, até dando uma pequena olhada, eu não quero, ao mesmo tempo, furar, em outras palavras, como a gente diz no termo jornalístico, talvez uma exposição que o senhor vai fazer no dia da audiência pública, mas um pequeno panorama sobre como o senhor vê o cenário da adoção aqui em Farroupilha. Eu vejo assim, é um trabalho intenso que nós temos em Farroupilha nessa área. Eu tenho dado prioridade absoluta e está previsto... É uma das suas áreas prioritárias, então? E está previsto, artigo 227 da Constituição, o atendimento aos direitos das crianças e dos adolescentes são prioridades absolutas. Eu colocaria que os velhinhos deveriam estar quase num patamar de igualdade, mas há uma diferença, que os idosos, eles construíram a cidade que nós temos, enquanto que as crianças e os adolescentes estão chegando, então eles não têm nenhuma responsabilidade ainda por aquilo que tem aí. Então, a meu ver, não vejo como não deva ser assim. A criança e o adolescente tem sim que ser tratado com prioridade absoluta. Então, eu paro qualquer outro processo para atender a um processo envolvendo uma criança em situação de risco, de vulnerabilidade que implica em decisão judicial. Então, esse é o cenário que eu faço acontecer em Farroupilha no judiciário. Por conta disso, então, nós temos agilizado as ações, os encaminhamentos, e Farroupilha, assim, tem sido destaque nessa área de adoções. Eu comecei a escrever crônicas sobre adoções, porque me encantei com uma adoção que eu fiz, e o casal ficou na minha frente ali, assim, e eu senti aquela angústia deles de adotar 4 irmãos. 4 irmãos, e o homem suava frio ali, e dava para perceber isso, assim. Eu vou escrever uma crônica dessa situação angustiante que esse casal está vivendo, e a partir daí a crônica teve uma repercussão, sem citar nomes, então teve uma boa repercussão a crônica, e eu comecei a escrever crônicas sobre esses casos de adoção que eu vivencio no dia a dia como juiz, até no sentido de estimular que as pessoas adotem, no sentido de que as crianças e os adolescentes sejam bem cuidados, e que os pais exerçam bem a sua função, sejam eles pais biológicos, sejam eles adotivos, no sentido, enfim, de que nenhuma criança, nenhum adolescente seja maltratado nesse país. E no caso específico, Farroupilha. Claro que tem dois lados, né, doutor Mário? Tem um lado, daqui a pouco, quando tem a necessidade de uma destituição familiar, mas depois vamos olhar um pouco o outro lado das famílias que adotam, que manifestam o desejo pela adoção. O senhor tem encontrado, pelo contato, porque tem toda uma pesquisa, o juiz também, toda essa rede faz uma pesquisa daqueles pais que daqui a pouco querem adotar um jovem, uma criança, um adolescente, enfim. Então, o senhor tem encontrado pais preparados para esse desafio? Quem quer adotar não é assim, chegar lá no fórum e dizer, eu vou adotar, procurar o Jorginho e dizer, Jorginho, consegue aí uma criancinha para mim, consegue... Faz o meu lado aí, não é assim. Lado. Não é assim que funciona. A pessoa deve procurar o fórum da cidade onde mora e vai entrar com um processo de habilitação, aí vai ser analisado se essa pessoa, se esse casal tem condições de adotar,
Então é feita uma avaliação social, é feita uma avaliação psicológica, é feito um curso preparatório. Em Farroupilha, quem faz esse curso é o grupo DNA da Alma. Nós estamos aprimorando a elaboração desse curso junto com a equipe técnica da Casa Lar, para que ele seja, assim, ele possa disponibilizar um conteúdo ainda melhor para quem vai adotar. Ser pai e ser mãe é uma atividade muito gratificante, é emocionante, mas ela exige responsabilidades. Não é nós termos algo em nossas mãos, um brinquedo, um presente, e que nós possamos fazer desse presente, desse brinquedo, o que bem entendermos. Não é isso ser pai e ser mãe. É termos sim um regalo, um grande presente em nossas mãos, o melhor presente que há, mas tem que saber lidar e muito com esse presente, venha ele biologicamente ou venha ele por adoção, via adotiva. Então, é nesse aspecto que é o cenário. Então, a pessoa, para poder se habilitar, precisa ir até o fórum e fazer a sua habilitação. Uma vez habilitada, ela entra no Cadastro Nacional de Adoção. A pessoa só pode se habilitar na cidade onde mora. Então, não há como as pessoas de fora de Farroupilha, temos que dizer, mas eu quero me habilitar em Farroupilha porque eu sei que em Farroupilha acontecem mais adoções. Não existe isso. Então, a pessoa tem que residir aqui. Tem que residir em Farroupilha para poder se habilitar em Farroupilha, ou na cidade onde reside. Aí entra num cadastro nacional, aí quando há uma criança disponível para adoção, então se busca nesse cadastro, primeiro se busca na própria cidade, não havendo interessados na cidade, se busca em cidades vizinhas ou até mesmo em cidades distantes. Certo. É claro que é uma pergunta um pouco difícil de quantificar, mas tem um tempo médio de duração do processo de adoção ou não dá para quantificar nesse sentido? Não dá para quantificar, mesmo porque se a pessoa quiser, dependendo do perfil, se alguém quiser, por exemplo, uma criança, hoje no Brasil, o que é que nós temos, Leandro? Em torno de 35 mil habilitados e em torno de 6 mil crianças e adolescentes esperando, já aptos para adoção. Sim. Por que é que não fecha esse número? Se há 35 mil habilitados, por que há quase 6 mil crianças e adolescentes esperando um pai e uma mãe? É porque a grande maioria quer uma criança no máximo de até 6 ou 7 anos, e desses 6 mil que nós temos acolhidos, aptos para adoção, assim, 95% são acima de 7 anos. Então, essa é uma questão. O cenário da adoção em Farroupilha, no estado do Rio Grande do Sul, tem como pano de fundo isso também. Então, se tem que estimular essa adoção tardia, que as pessoas saibam que se vão querer uma criancinha pequena, vão esperar muito mais. Então, se disponibilizar daqui a pouco, ampliar o seu perfil do filho que se quer para um adolescente, por exemplo. Porto Alegre, pelo Cadastro Nacional, tem em torno de 200 crianças e adolescentes aptos para adoção. Então, se alguém quer adotar alguém ali na faixa de 10, 12, 13 anos, 15 anos, basta procurar os juizados e provavelmente vão conseguir imediatamente. Sim. Agora, se querem a criançazinha, a menina de até 1 ano, que não tenha nenhum problema. Quando começa a restringir um pouco mais, né? Quando começa a restringir, daqui a pouco vai esperar 1, 2, 3, 4, 5 anos, em algumas cidades até bem mais do que isso. Mas o senhor tem conduzido aqui em Farroupilha, inclusive, algumas adoções bastante rápidas até. Com certeza. Assim, a média de espera em Farroupilha, no caso, ela geralmente é em torno de 1 ano depois de feita a habilitação. Tem alguns casos que é um pouco mais, outros casos que é um pouco menos. É uma média. Mas é uma média, né? Assim. Sim. Mas geralmente 1 ano em torno disso. Certo. E tem essa questão da adoção, doutor Mário, ela envolve, daqui a pouco, houve uma época talvez que tinha mais um predomínio de uma classe, determinada classe social. Hoje ela está mais massificada em praticamente todas as classes sociais? Dos pais que estão interessados, que buscam uma habilitação? Sim, tem uma das mais diversas camadas sociais, então, que se habilitam para a adoção. O que se quer em quem vai adotar é que saibam cuidar bem da sua criança, do seu adolescente, do seu filho. Que saibam realmente constituir uma família, é isso que se busca. Se tem mais ou menos condição econômico, financeira, de instrução, isso eu levo muito pouco em conta.
quase nada. Claro que a pessoa também precisa ter uma base, um recurso econômico financeiro mínimo para poder... Uma condição para poder garantir uma subsistência digna. Agora, não levo muito em conta. O que eu levo em conta, sim, é que a criança e o adolescente tenham um lugar bem especial para eles. Neste tempo que o senhor está trabalhando em Farroupilha e que lida com a adoção, chegou a ocorrer talvez algum caso que uma família adotou uma criança, um adolescente, e depois a própria família não quis mais daquela criança, aquele adolescente, ou o próprio juiz teve que promover uma destituição familiar? Teve algum caso nesse sentido aqui? Eu já tive alguns casos em que, porque quando se encaminha uma criança pequena, já se encaminha e não se faz uma preparação prévia. Sim. Encaminha o casal ou a pessoa interessada já encaminha o pedido de adoção. Quando é um grupo de irmãos, quando é alguém de 15 anos que eu estou encaminhando, eu não faço isso. Eu geralmente se faz uma análise junto com a Casa-Lar e o juizado, no sentido de ver se cria esse vínculo familiar entre os interessados, entre quem vai ser adotado e quem vai adotar, para evitar exatamente essa devolução. Então, eu já tive alguns casos, não muitos, tenho em mente aqui um caso ou dois, eu acho, em que nesse período de preparação, de aproximação, acabaram dizendo, não, nós não vamos querer adotar. Mas eu acho uma atitude bonita essa, doutor Mário. Eu já tive um caso em que o casal queria muito adotar e a menina disse, eu não vou morar com vocês, eu não quero ficar com vocês, e o casal chorando porque ela morasse com eles, mas ela não quis. E então também, a meu ver, não dá para você forçar uma adoção. Venha ela de quem está querendo adotar, ou venha de quem está para ser adotado. Depois de formalizada a adoção, não cabe a devolução, né? A adoção, ela constitui vínculos... Não é um negócio, né? Não é um negócio, ela constitui vínculos de paternidade e maternidade. Então, assim, o seu filho, você pode devolver para alguém? Não. Então, não há como devolver um filho adotado. Uma vez pai, para sempre pai. Pai, para sempre pai. O que pode acontecer é desse pai que adotou ser destituído do poder familiar, como alguns pais biológicos também o são. Em função da conduta dele. Em função da conduta dele. É o que não se espera, e por isso que há uma habilitação prévia. Seria tenebroso você tirar uma criança, um adolescente em situação de risco e vulnerabilidade e colocar numa outra situação de risco e vulnerabilidade. Eu nunca tive assim em mente, eu não tenho nenhum caso em que houve assim eu já tive um caso em que se desfez uma adoção, mas porque a menina que foi adotada, ela tinha outros irmãos biológicos e ela acabou indo para essa outra família biológica e ela disse, não, eu quero ser adotado agora por essa outra família. E aí os dois casais se reuniram e disseram, não, já que é o interesse dela, vamos então que adote quem já tinha adotado os irmãos dela, então ela acabou indo para essa outra família. A meu ver, é possível, não vejo que haja alguma anormalidade nisso. Então, eu trabalho com muita amplitude nessa área. E, não deve ser um trabalho fácil, doutor Magione. Assim como pode não ser fácil, mas é muito gratificante, Leandro. A gente pegar os nossos pequenininhos, eu falo bastante do Náutico, porque sei que o Leandro tem o Bernardo e eu tenho... O doutor Mário tem a Mariana. Eu tenho a Mariana, que estão ali no 2 anos. 2 anos contra 6 meses, doutor Mário. E então vê-los começar a caminhar, a falar, isso é muito gratificante. Embora não seja fácil, não é que não dê trabalho. Sim. Então, o que se espera de quem vai adotar é a mesma atitude de um pai e uma mãe biológica, que cuidem bem dos seus filhos, façam todo esse acompanhamento, que sejam próximos, que deem amor, que deem carinho. E isso é trabalhoso, mas é gratificante. Então, eu como juiz, assim, o que me alegra é ver, no domingo tinha feijoada do grupo DNA da Alma, e eu vi uma menina chegando ali com uns 12, 13 anos, e com uma velhinha do lado dela, e tinha uma outra guriazinha de uns 7, 8 anos, e veio correndo me abraçar. Eu não lembrava quem era. Eu digo, só pode ser alguma menina que eu encaminhei para adoção, né? E me veio em mente quem era, mas devia ter
um menino também nessa história. Sim. Cadê o menino que não está com elas, né? Aí depois encontrei o casal que estava ali com o menino, estava com o casal e era a avó. E diz que o castigo das meninas, que elas às vezes se comportam mal, é não ir para a casa dos avós. Então, uma adoção que tem em torno ali de 1 ano, o apego que cria, o vínculo que se estabelece entre uma menina que é adotada e um avô, uma avó, ao ponto desse ser o castigo das filhas não poder ir para a casa da avó. Então, isso é gratificante, a meu ver, aquele abraço e aquela circunstância é gratificante. Você saber que era um grupinho de irmãos que viviam numa situação assim, de bastante vulnerabilidade e que a probabilidade deles terem todos os seus direitos fundamentais desrespeitados pela vida fora vão ser respeitados. Isso assim não tem preço. Isso justifica eu ser juiz, assim, me emociona, é algo muito assim... Toca o coração. Toca o coração. Toca o coração, né? Então quem adota pode chegar em mim, não tenha medo, digam que está tudo bem, é isso que eu quero É o que o senhor espera ouvir. É o que eu espero ouvir das adoções. E gostaria também, e quando se devolve também uma criança, um adolescente, porque muitas vezes são acolhidos na casa lar e acabam voltando para a família biológica. O que eu espero ouvir é que eles não voltem mais lá na minha frente. Não aconteça de quando essa criança, esse adolescente for um pouquinho maior, que me apareça lá algemado, preso, porque cometeu crimes. Isso machuca. E dá uma sensação de não ter desenvolvido bem a atividade de juiz, porque o juiz está aí, o Estado, a comunidade, está aí a família, os pais, e é a mesma dor, a meu ver, de um pai e uma mãe que vê perder o filho pela vida fora. Só que a perda do filho, ela é circunstanciada por fatos, e os pais e as mães têm que saber lidar com isso, senão nós vamos perder. E juiz também, daqui a pouco, se nós não soubermos na condição de juiz lidar com os fatos, nós podemos perder muitas crianças e muitos adolescentes. Então, o cenário da adoção em Farroupilha, essa audiência pública, ela visa a se tratar dessas questões que, a meu ver, são muito importantes. Como é a melhor maneira de nós tratarmos com isso? Então, eu não me considero um conhecedor, o detentor da verdade nessa área, bem pelo contrário, estou aqui aprendendo, mas tenho assim, toda a boa vontade em fazer com que a gurizadinha seja bem cuidada, bem tratada, num ambiente bom. Então, assim, espero que essa Assembleia, essa campanha, essa audiência pública, e esse trabalho que a Assembleia Legislativa vem fazendo em todo o Rio Grande do Sul, surta bom resultado nesse sentido. Não restam dúvidas. Doutor Mário, eu quero assumir até o compromisso publicamente aqui com o doutor Mário. Eu gostei muito quando o doutor Mário falou que ele trabalha para que tenhamos uma cultura de pais responsáveis, de uma família realmente responsável com a missão, com a definição. Vamos marcar, vamos agendar um programa oportunamente para falar sobre isso também, porque se trabalharmos a família, eu acredito muito na família, trabalhando a família, nós estaremos trabalhando a sociedade, estaremos fazendo o melhor investimento para o futuro. Com certeza. E aqui sim, eu participei da audiência pública na segunda, não essa última, na outra, em Porto Alegre, e é interessante que o juiz da infância e da juventude do Recife, um trabalho que vem sendo adote um jovem torcedor do esporte. Então aqui não haveria nenhum que se adote um jovem torcedor do Inter, do Grêmio, do Brasil, de Farroupilha, do Caxias, do Vasco de Nova Milano, do Penharol, do Caravaggio. E fizeram essa campanha, aquelas crianças e aqueles adolescentes que não estavam conseguindo, já aptos para adoção, mas que não estavam conseguindo encaminhar para adoção. Então eles acompanharam os jogadores em diversas partidas do esporte na entrada no estádio, e depois mostravam um vídeo em que a criancinha lá, o adolescente, dizia: o meu nome é tal, eu gostaria de ser adotado. E disse que foi um sucesso, muita gente acabou se interessando e, enfim, e acabaram conseguindo, de 80 crianças que participaram do programa, 41 em menos de um ano foram encaminhadas para adoção. Então, esse tipo de experiência de trabalho também é gratificante. Com e aí, certeza. entre os grupos de apoio à adoção, por exemplo, eu tenho encaminhado grupos de irmãos para São Paulo, para Rio de Janeiro, para Curitiba, Paraná, Santa Catarina. Os grupos de apoio à adoção têm sido muito importantes nesse aspecto, de
de levar o conhecimento e a importância de adotar fora daquele perfil só, eu quero um nenezinho, como se eu tenho os grandinhos também de 13 e 15 anos, como se os de 13 e 15 anos não nos dessem uma enormidade de alegria. Alegria também, né? E tenhamos acompanhado eles desde que nasceram, tenhamos pego eles no meio do caminho já. São filhos. São filhos, não há diferença nenhuma. Então, essa grandiosidade de ter um filho ao lado da gente, isso não tem preço. Por isso, os grupos de apoio à adoção têm disseminado essa cultura de adotar a criança que é deficiente, que causa, assim, eu vejo pais que têm crianças deficientes que criam um apego. A criança é algo impressionante, o apego que cria. Então, por que não adotar uma criança deficiente? O apego é o mesmo. Não, mas tem que ser uma criança sem problema de saúde. Quem disse que o importante é ter saúde? O importante é ter um filho, cuidar bem dele, é ter amor, ter carinho. Sim, com certeza. Então, todas essas questões são extremamente importantes. E por isso não há nenhum furo de reportagem, ou o que quer que seja, eu vir aqui falar, porque é o que eu falarei na audiência pública também, e falo em todas as oportunidades que me convidam para falar sobre esse assunto. Doutor Mário, muito obrigado e uma boa audiência pública. Tá bem. Até mais, obrigado. Doutor Mário Majoni, juiz da 2ª Vara Civil do município de Farroupilha, foi nosso convidado nos 2 últimos segmentos do programa. Já no primeiro segmento, o Jorge Paulo Bonalume, presidente do grupo de adoção, grupo de apoio à adoção DNA da Alma, esteve conosco. Enfim, o objetivo divulgando a audiência pública, o cenário da adoção aqui em Farroupilha. Lembrando, sexta-feira próxima, a partir das 15 horas, Câmara de Vereadores de Farroupilha, uma iniciativa da Comissão Especial sobre a Família da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, comissão esta que é presidida pelo o deputado missionário Volney. Então fica o convite, a TV Cidade também vai estar presente, nos encontraremos por lá também para registrar esse belo momento, e eu friso, momento de amor. Acho que é muito importante nesse sentido. Ficamos por aqui com a edição de hoje do programa, que teve o apoio cultural da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa, e também do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. Desejo a todos um forte abraço, muito obrigado pelo prestígio, pelo vosso acompanhamento. Nos encontraremos amanhã, nesse mesmo horário, aqui nesse mesmo canal, com mais uma edição do programa Cidade Aberta. Você já sabe, Farroupilha na TV é aqui, na nossa TV Cidade. Um forte abraço, até a próxima.